Hoje nós vamos falar um pouco sobre alguns aspectos importantes do livro de Deuteronômio. Um detalhe muito importante no livro de Deuteronômio é que ele faz uma séria advertência contra a idolatria. De todos os males contra os quais Deus alerta sempre o seu povo, está o pecado da idolatria. Deus não tolera, sob qualquer hipótese ou pretexto, o pecado da idolatria. Eu creio que seja um dos pecados mais tratados e mais afrontados por Deus em toda a Bíblia. Se nós olharmos aqui no capítulo 4, do versículo 16 ao 19, e nós vamos ler alguns textos agora, para nós vermos como Deus encara com tanta seriedade a questão da idolatria. Vamos aqui, versículos 16 a 19 do capítulo 4. Para que não vos corrompais e vos façais alguma escultura, semelhança de imagem, figura de macho ou de fêmea, figura de algum animal que haja na terra, figura de alguma ave alígera que voa pelos céus, figura de algum animal que anda de rastro sobre a terra, figura de algum peixe que esteja nas águas debaixo da terra. E não levantes os teus olhos para os céus, e veja o sol e a lua e as estrelas, todo o exército dos céus, e sejas impelido a que te inclines perante eles, e sirvas àqueles que o Senhor teu Deus repartiu a todos os povos debaixo de todos os céus. Então nós observamos aqui que há uma proibição assim, explícita, muito clara de Deus, né? E essa proibição é no sentido de que o povo não se corrompesse fazendo algum tipo de escultura. Escultura do quê? De pessoas, né? Deus fala sobre figura de macho ou de fêmea, né? De pessoas, mas também de animais, de aves, de peixes, e até mesmo uma idolatria que esteja relacionada à astrologia, ou seja, adoração dos astros, né, do sol, da lua, das estrelas e de tudo aquilo que Deus criou. Então, nessas passagens, Deus confronta de uma maneira geral, né, todo tipo de idolatria. Agora, aqui no capítulo 5, versículos 7 a 9, de novo, Deus está falando, como ele já havia falado lá em Êxodo, né? Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a maldade dos pais sobre os filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Então aqui vem a ordem, né, para não se praticar idolatria, mas também já vem aqui declarada qual seria a consequência para aqueles que praticassem idolatria, ou seja, a maldição que passaria de pai para filhos até a terceira ou a quarta geração, né? Agora no capítulo 6, versículos 14 e 15, novamente, nós vamos ver Deus falando a respeito da idolatria. Bendito serás mais do que todos os povos, nem macho nem fêmea entre ti haverá, estéril nem entre os seus animais. O Senhor teu Deus desviará toda enfermidade sobre ti, não porá nenhuma das más doenças dos egípcios, que bem sabes antes as porá sobre todos que te aborrecem. Então essa aqui é a promessa de bênção, né? Mas aqui no capítulo 4 e 5, nós lemos aqui o capítulo 7. Vamos voltar um pouquinho aqui, vamos no capítulo 6, para a gente poder pegar toda a ideia, né? No capítulo 6, versículos 14 e 15. Não seguireis outros deuses, os deuses dos povos que houver à roda de vós, porque o Senhor teu Deus é um Deus zeloso no meio de ti, para que a ira do Senhor, seu Deus, se não se acenda contra ti e te destrua de sobre a face da terra.
Então Deus está falando aqui que a idolatria é um pecado tão grave que poderia levar o povo a ser radicalmente destruído. No versículo 4 e 5 do capítulo 7, pois elas fariam desviar teus filhos de mim, para que servisse a outros deuses, e a ira do Senhor se acenderia contra vós, e depressa vos consumiria. Porém assim lhes fareis: derrubarei os seus altares, quebrarei as suas estátuas, cortarei os seus bosques, e queimareis a fogo as suas imagens de escultura. Então aqui Deus está falando sobre as consequências, né, mais uma vez, da idolatria. E ele está proibindo o povo de Israel de se ajuntarem com as mulheres, né, dos outros povos, exatamente para que elas não levassem o povo à prática da idolatria. Ainda no capítulo 7, Deus fala sobre as bênçãos que viriam sobre aqueles que o obedecessem. No capítulo 8, do versículo 19 até o 20, seja porém que, se de qualquer sorte te esqueceres do Senhor teu Deus, e se ouvires outros deuses e os servires, e te inclinares perante eles, hoje eu protesto contra vós, que certamente perecereis. Como agentes que o Senhor destruiu diante de vós, assim vós perecereis, porquanto não quisestes obedecer à voz do Senhor vosso Deus. Então, em todos esses textos, nós observamos que Moisés contava com esta forte tendência no meio do povo. Afinal, tinham vindo de uma terra altamente idólatra e no futuro, com certeza, deparariam com povos pagãos. Então Deus já está prevenindo o povo de que se ele se envolvesse com a idolatria, eles seriam radicalmente destruídos. Nós temos visto no nosso país muita miséria, muita pobreza. Estamos vivendo um momento crítico na nossa política, mas nós não podemos se esquecer que o Brasil é um país extremamente idólatra. E não somente a idolatria, né, de pessoas na forma de santos, na forma de imagens, que muitas vezes nós criticamos e nós nos posicionamos contra. Mas também existe a idolatria do ego, a idolatria da personalidade, a idolatria das entidades provindas do candomblé, da umbanda, né? A idolatria de seres celestes, como estão aqui, através, né, do esoterismo, através até mesmo de religiões que abraçam, né, a adoração a seres extraterrestres que nem as pessoas sabem que existe. Então no Brasil dá de tudo que é tipo de idolatria. E nós temos que prestar atenção nisso, né, para que nós, que somos um povo cristão, não caiamos na armadilha da idolatria. Muitas vezes adorando personalidades humanas. Pastores podem ser adorados, pregadores podem ser adorados, e muitas seitas, falsas doutrinas, são pregadas em nome dessa idolatria que praticamos. Então o livro de Deuteronômio nos ajuda a entender muito bem isso, como Deus se posiciona em relação a qualquer tipo de idolatria. A idolatria gera morte, a idolatria gera destruição, a idolatria traz sobre nós o juízo de Deus. Então, esse alerta do livro de Deuteronômio deve ser muito bem observado por todos aqueles, né, cristãos, verdadeiramente cristãos, e que desejam servir ao Senhor. Somente Ele deve ser adorado, deve ser exaltado. Nós reverenciamos a um único Deus, manifestado em 3 pessoas: Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Ele é digno de todo o nosso louvor, de toda a nossa adoração. Não precisamos de absolutamente nada que se interponha entre nós e Deus, nem para ser nossos intercessores e nem para ser condutores da nossa adoração ou alvos da nossa adoração. Então, entenda isto e ouça atentamente a exortação muito forte dada por Moisés no livro de Deuteronômio. Voltaremos muito em breve para falarmos sobre os 3 grandes discursos de Moisés que estão no livro de Deuteronômio e outros assuntos
muito interessantes também que estão presentes neste livro. Um grande abraço a você, meu querido e amado irmão, que é adorador do Deus vivo e verdadeiro. Fique com Deus e até o nosso próximo encontro.